Saudação de paz, meus queridos irmãos e amigos do canal Hora da Palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Anderson Santos e eu quero aqui com muita alegria externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder vir aqui e falar através deste meio de comunicação que é a internet, a mensagem do Senhor, deixar uma palavra de Deus ao seu coração para que você possa ser consolado, edificado e até mesmo confrontado, dependendo da situação em que você se encontra. Mas o objetivo mesmo do canal Hora da Palavra nasceu com o propósito de trazer uma mensagem que edifique a sua vida, que te dê ânimo para caminhar, que faça você despertar desta situação em que você se encontra, porque de repente nem mesmo você, devido às tantas dificuldades ou tribulações, consegue compreender o potencial que está em você. O dom que Deus te agraciou. E isso é normal na vida de todos nós. Quando estamos tristes, quando estamos desanimados, cabisbaixos, por causa das situações adversas da vida. Mas eu quero hoje deixar aqui uma palavra que eu tenho certeza que vai aquecer o seu coração, que vai te dar forças para você levantar a cabeça e entender de uma vez por todas que você é uma pessoa valorosa e que tem muita coisa boa pela frente ainda. Mas antes, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe com mais pessoas, porque eu tenho certeza que através da sua vida, outras pessoas também podem ser edificadas e curadas pelo poder sanador da palavra de Deus. Amém? A mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje é exatamente num texto muito conhecido que eu acredito que você sabe e muito bem, ou pelo menos já tenha ouvido falar, a respeito de José, um homem que foi governador na terra do Egito. Primeiro ponto que eu quero registrar sobre a vida de José é que, com 17 anos de idade, ainda um moço, um garoto que vivia sob os cuidados do seu pai Jacó e dos demais irmãos, um dia ele sonhou. Deus apareceu para ele 2 vezes em sonho e mostrou para ele coisas relacionadas ao futuro. Então, naquele momento, ele ainda garoto com 17 anos, não conseguiu compreender nada do sonho que ele havia tido da parte de Deus. E ao sentar-se na mesa com seus irmãos, com seu pai, ele compartilhou os sonhos que teve. Ali, sentado na mesa, já começou a inimizade dos seus irmãos, o abandono e a rejeição. José, na sua inocência, ainda não havia percebido que o sonho que ele havia contado causou muita raiva nos seus irmãos, a ponto deles comentar uns com os outros que José não passava de um sonhador. Ali começou o processo da vida de José. Lembre-se,
Eu estou relatando para você que com 17 anos de idade, José teve 2 sonhos que correspondia ao futuro, não somente dos seus irmãos, como também de toda a humanidade. Até porque ele vai assumir uma posição no governo de Faraó que não existia até aquele exato momento e que mataria ou supriria a necessidade e a fome, não somente do povo egípcio, como também dos demais habitantes da terra. Mas vamos olhar para dentro do processo que José passou durante este período, até porque a sua ascensão como governador se deu aos 30 anos de idade. E o que eu estou relatando aqui para você aconteceu com 17 anos. De 17 anos até os 30 anos de idade, observe que há um espaço, um período em que serviu de aprendizado. A ponto de José ter sido vendido pelos seus próprios irmãos a uma caravana de ismaelita que estava indo para o Egito. Ou seja, naquela época, uma espécie de pessoas que vendiam, compravam, era uma espécie de feira do rolo. Levaram José para ser vendido como um escravo. E lá, Potifar o comprou. Um general, um oficial de muita honra e respeitada pelo governador do Egito naquela época, que era o faraó. Porém, José começou a trabalhar. Isso eu estou falando com 17 anos de idade, onde está iniciando o processo da vida de José. E tudo isso por conta de um sonho revelado, um sonho dado da parte de Deus. De repente seja isso que esteja acontecendo com você. A você quem eu me refiro, de repente por causa do seu sonho, por causa dos seus projetos, você começou a passar por situações dificílimas e não compreendendo até mesmo a rejeição de amigos, abandono de parentes ou de pessoas semelhantes que conviviam à sua volta, mas que não compreenderam e por conta dos seus sonhos acabaram se retraindo a você e até mesmo cortando os laços de amizade. Mas você não é a primeira pessoa que está passando por esse processo. Mas se você estiver passando por esse processo no qual eu estou narrando referente à vida de José, eu não tenho dúvidas de que você será uma pessoa tão abençoada e tão bem-sucedida como foi José no Egito, que todos olharão para você com grande espanto. Como aconteceu na história de José? Eu estou fazendo uma narrativa sintetizada para você poder compreender os fatos. Voltemos ao assunto de José. Aos 17 anos ele foi conduzido até o Egito, onde lá foi trabalhar na casa de Potifar e depois de uma acusação ele foi parar na prisão. Eu estou falando de um período de aproximadamente 13 anos. 13 anos de abandono, 13 anos de injustiça, 13 anos distante do seu pai e dos seus irmãos. Mas mal José sabia que na masmorra em que ele estava, o milagre iria acontecer de uma forma tão extraordinária que é impossível procurar interpretação humana para o que aconteceu com ele. Quando ele estava na prisão, 2 homens que serviam no palácio também foram parar no mesmo lugar em que ele estava, a saber, o copeiro e o padeiro. Certo dia, José estava passando ali pelaquele ambiente da prisão e percebeu que os 2 estavam tristes. Estavam preocupados por conta de um sonho que ambos tiveram, porém não compreenderam
o que significava aquele sonho. José perguntou para eles o que estava acontecendo e por que o semblante deles estava triste. E eles responderam para José dizendo: tivemos um sonho, mas não há quem interprete. José, porém, foi o canal de Deus para poder interpretar o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O sonho tinha o mesmo significado. Ambos, em 3 dias, seria novamente restituído ao seu posto. Porém, o copeiro voltaria ao seu antigo cargo de servir o vinho do rei, mas o padeiro, por haver tido alguma conspiração, seria punido com a pena de morte. E assim aconteceu. 3 dias depois, ambos saíram. Mas, ao saírem da prisão, José fez uma recomendação dizendo: quando você chegar diante de Faraó, copeiro, fala de mim. Diga para ele a minha história. Sou um jovem hebreu que fui roubado da terra dos meus pais e vim parar aqui no Egito. Ou seja, José estava num momento muito tenso, onde ele pediu para que o copeiro pudesse falar a respeito dele para Faraó. Mas também existe um grande mistério, porque o copeiro, por incrível que pareça, esqueceu-se de José, e isso ainda acarretou durante mais 2 anos inteiros. José ainda permaneceu na prisão. Mas havia um grande propósito aí, porque tem coisas que Deus faz e que nós não entendemos. Deus nos leva para um lugar e para o outro, e nós não compreendemos o porquê dos processos. Mas quando nós olhamos para uma história tão gloriosa, tão linda como essa de José, nós paramos para prestar atenção de que Deus está no controle de todas as coisas, governando do seu alto e sublime trono, até mesmo o tempo e as horas. E o que aconteceu aqui foi exatamente o inesperado. 2 anos depois, Deus deu ao próprio Faraó um sonho, no qual ninguém podia interpretar esse sonho, ninguém conseguia compreender qual era o significado do sonho, até que o copeiro se apresentou diante de Faraó e disse: olha, me lembro-me como se fosse agora. Estando eu na prisão, tive um encontro com um jovem hebreu. E lá, eu e o padeiro tivemos um sonho, explicamos para eles e ele nos trouxe a interpretação. Faraó disse: então chame-o imediatamente para que ele possa comparecer aqui na minha presença. Tendo feito isso, tiraram José do cárcere. 2 anos depois, tiraram José do cárcere, colocaram uma roupa nele, boa, barbearam para que ele pudesse se apresentar diante daquela autoridade, o Faraó. E diante de Faraó, José interpretou o sonho, atribuindo a glória ao Senhor, sabendo que Deus é quem faz todas as coisas. Para muitos, nós gostaríamos, ou até mesmo o próprio José, que ele se retirasse imediatamente após a saída do copeiro da prisão. Mas olhando bem esse texto, nós percebemos que se José tivesse saído 2 anos antes, ele simplesmente ocuparia um cargo que seria o cargo do padeiro, que havia sido morto por conspiração contra Faraó. Mas o que Deus tinha para ele ainda era o melhor que estava por vir. Algo tão grande que José não imaginava o que estava preparado para ele. Provavelmente seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez você esteja ansioso, passando por crises existenciais, querendo uma solução para o seu problema agora, imediato. Mas se isso acontece agora, você ocupará alguma posição ou chegará em algum lugar que ainda não é o destino que Deus reservou para você. E eu venho aqui falar através deste vídeo para você que está dentro de uma clínica de recuperação, que está passando por um processo de recuperação, para você que até mesmo está dentro de um presídio.
que Deus, Ele ainda está reservando, já está reservado nos livros de Deus o melhor para você. Calma, não se desespere. Esta mensagem veio exatamente com este propósito de dizer para você: lança toda a sua ansiedade no Senhor e saiba que Ele tem cuidado de você. Deus está te protegendo. Deus está te guardando de certos ambientes e de certos tipos de pessoas. Porque Deus ainda está preparando o lugar em que você vai ocupar uma posição de honra e de destaque. E que todos aqueles que pensavam que você está morto, que pensaram que você não teria mais jeito, não teria mais saída, um dia contemplarão, assim como aconteceu com os irmãos de José, e jamais puderam entender o porquê daquilo, a ponto de, e aqui eu já avanço um pouco mais depois da honra de José, os irmãos de José, quando viram que era ele e que ele disse: sou eu, José, o irmão de vocês, eles se arrependeram amargamente pelo que fizeram, porque jamais eles imaginaram que um dia eles poderiam encontrar-se novamente com José. Na cabeça de todos eles, José já havia sido morto faz tempo. José havia desaparecido e nunca mais o veriam novamente. Mas para a surpresa deles e para a glória de Deus, José estava vivo como uma autoridade no Egito, comandando todas as partes administrativas daquele governo para poder suprir a fome de todas as gentes do mundo, inclusive a dos seus irmãos. Eu quero deixar esta mensagem para você como reflexão. Aonde você estiver, neste momento agora, faça esta oração dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Aonde você estiver agora, faça essa declaração dizendo: Senhor, eu lanço toda a minha ansiedade no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. Saiba, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle de todas as coisas no mundo. E não será diferente com você. Acredite, escuta, ouça esta palavra e guarde no seu coração. Quem te viu na prova, quem te viu na humilhação, vai te ver na bênção, e todos saberão que Deus é Deus na sua vida. Fique com esta palavra. Guarde esta palavra no seu coração, porque um dia você terá o privilégio de testemunhar, seja diante da sua família, seja diante daqueles que te abandonaram no caminho, seja diante das autoridades constituídas, seja diante de um púlpito ou um público dentro de uma igreja, aonde for, aqueles que um dia acreditou que você havia desaparecido ou está morto, saberão que Deus é na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa guardar esta palavra e com esta palavra ser vivificado pelo Espírito de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?